Olá, essa é a nossa aula 10 da monitoria de programação computacional. Nós vimos, o conteúdo de listas e eu venho apresentar para vocês mais duas variáveis compostas que o Python possui, que são as tuplas e os dicionários, isso além das listas. E aí nós veremos inicialmente tuplas e depois nós veremos os dicionários. Tuplas, o que são as tuplas? Elas são estruturas semelhantes às das listas, porém elas são imutáveis, ou seja, não dá para acrescentar ou tirar elemento dela. A maneira de criar uma tupla é usando parênteses, ou seja, assim como as listas, nós temos que criar uma variável, coloca o nome da variável e coloca o sinal de igualdade, que a gente recebe. E aí, da mesma forma que nós vimos com as listas, usando os colchetes, aqui nós usaremos o parêntese nas tuplas. As tuplas elas são mais limitadas do que as listas, porque elas são imutáveis. Então, depois de definir as tuplas, a tupla, ela não sofre mais alterações. O que nós podemos fazer com ela é dar um print em alguns elementos, assim como nós fizemos já com as listas. E não dá para mudar, como eu já falei, nem acrescentar, nem tirar elementos. Aí aqui nós temos, a maneira de criar uma tupla, como eu já falei, usando parêntese. Então aqui nós temos a tupla 1. Aí recebe 1, 2 e 3. Da mesma forma, como que fosse uma lista. E aí nós temos outra tupla aqui, que recebe o nome de doces. Aí ela tem ninho, brigadeiro e beijinho. E assim como nas listas, para a gente escrever um string, nós temos que usar as aspas. Ou usa as aspas, as duas, ou usa só essa de um, que também dá no mesmo. Não tem problema. E aqui eu estou dando um print no elemento 2, lembrando que usa-se colchete aqui da mesma forma que vimos com listas. E não é porque usa-se o parêntese aqui que vai usar também aqui na hora de colocar a posição do elemento que está querendo imprimir na tela. Usa-se o colchete também. Então aqui tupla 1, o elemento da posição 2 é o 3. E na tupla doces, o elemento da posição 0 é ninho. Veremos aqui só para confirmar, 3 e ninho. Dando continuidade no nosso conteúdo, nós já vamos entrar em dicionários. As tuplas, elas são bem simples, não tem muito o que se fazer porque são imutáveis, então não dá para acrescentar nem tirar elementos. Então o que nós podemos fazer é dar um print, em algum elemento específico ou na própria tupla, Então, entramos em dicionários. O que são dicionários, Na nossa terceira variável composta. São estruturas de dados semelhantes às tuplas e às listas, só que permite colocar nomes nos índices, que são chamados as chaves, diferentemente da lista, em que os índices são números a partir de 0. Então, aqui está a grande diferença, O que é que dicionário tem a mais que lista? É justamente isso, porque ao invés dos índices dos elementos ser apenas números, que começam de 0, agora nos dicionários nós daremos nomes a cada índice do elemento. Os dicionários eles são compostos por chaves e valores. Cada elemento do dicionário é uma combinação de uma chave com um valor. Poxa, mas o que é chave e o que é valor, Nós vamos entender agora. Para início, para começar, para criarmos um dicionário, usaremos as chaves, Então, as tuplas são com parêntese, as listas com colchetes e os dicionários com chaves. E aí, aqui nós temos o nosso primeiro dicionário, dicionário A. E aí, o sinal de igualdade, novamente, e abrimos a chave. O que é que nós vamos colocar dentro, Primeiro, aqui, temos, só mostrando nome, Joana, idade 26. O nome é a nossa chave, justamente o nosso índice,
Então, nosso primeiro índice é nome. Separamos com esse 2 pontos e colocamos o que irá guardar no índice nome, que é justamente o valor Joana. E da mesma forma, a nossa chave idade, né, os 2 pontos, o valor 26. Toda vez que formos digitar string, né, tem que colocar entre aspas. Então, colocando entre aspas, só que como aqui é um número, não precisa. E aí, para acessarmos o elemento, né, o valor, na verdade, Joana e 26, nós vamos usar a chave. Então, print a nome. Então, vai me dar Joana, que é justamente o valor que está no índice nome. Da mesma forma aqui para a idade, que vai dar 26. Para acessar o valor, usaremos a chave. Como eu já falei, para acessarmos o valor, usaremos a chave, que é o nosso índice. Só para vermos aqui. Então, temos Joana e 26, como já esperávamos. Para adicionarmos mais um elemento, não é como na lista, usando a função append. Basta fazer assim. Então, aqui nós já sabemos como é que faz dicionários, né? E agora nós vamos ver como faz para adicionar um elemento a esse dicionário. Não se faz necessário o uso do append. É muito simples, é mais simples do que na lista. Basta fazer, né, assim como eu coloquei, que temos A, né, que é o nome do nosso dicionário, entre colchete, altura, entre aspas, lembrando, e recebe, né, 1,65. Se dermos um print em A, nós teremos nome Joana, idade 26 e altura 1,65. Então, é muito fácil, né, adicionar elemento a um dicionário. Bem simples. Não se faz necessário o uso do append. Só lembrando, só com isso aqui já adicionou esse novo elemento. Adicionar a nova chave e o novo valor. E para removermos um elemento, né? Para remover um elemento, usaremos o del, da mesma forma que fazíamos em lista. Então, aqui temos a nossa lista, né, com nome, Joana, idade 26 e altura 1,65. E aí, se nós dermos um del, o nome do dicionário, né, no caso A, e entre colchete idade, simplesmente vai sumir, né, esse elemento, né, que é a idade 26. Vai sair do nosso dicionário. Então, aqui, só para vermos, sendo executado, o que nós já sabemos o que vai dar, né? O primeiro print foi quando acrescentamos a altura 1,65, né? Então, aqui está adicionado. E aí, depois, nós vamos lá e removemos idade. Então, idade sumiu do nosso dicionário, como já esperávamos. Bem simples, né? A forma de acrescentar elemento ao dicionário e a forma também de deletar, de remover o elemento do dicionário. Aqui nós temos esse exemplo, esse dicionário que se chama doces. E aí nós temos o nome do doce e qual é o valor desse doce. Eu coloquei assim de uma forma estrutural só para ficar mais fácil de ver, para não ficar uma coisa só numa linha só. Mas é só questão de dar um espaço aqui, não tem nada a ver. Não modifique nada. Então aqui temos ninho, o nosso índice ninho tem o valor 1,5. Brigadeiro, nossa chave brigadeiro, tem o valor 1,25. Beijinho 1 e ovo maltine 2. E aqui, né, aí primeiro nós vamos dar um print em doces ninho, que vai ser o quê? 1,5. Depois vamos dar um print em doces, normalmente. E aí nós vamos acrescentar aqui mais um doce, o doce de castanha. E ele recebe, né, ou tem o valor 1,6. Aqui só para separar, depois vamos dar um print em doce, né, já tendo acrescentado castanha. E aqui para separar mais uma vez, aí doces ninho, ele vai receber o novo valor, né, ele passa de 1,5 para 1,75. Damos um print
doces novamente. E por último, né, vai deletar o beijinho. E por último, outro print em doces. Só para vermos aqui. Pronto. Primeiro demos um print em ninho, né? E aí temos 1.5. Aí, aqui são os nossos doces que nós temos. Depois acrescentamos castanha, que é 1.6. Então, foi adicionado, né, ao final do nosso dicionário, justamente castanha 1.6, que foi o que nós, né, adicionamos aqui. E aí, depois, ninho recebeu um novo valor. Passou a ser 1.75, como está aqui. E aí, o resto ficou de forma normal. Por último, nós temos um del, né? Deletamos o beijinho. Então, o beijinho sumiu e ficou só o ninho, brigadeiro, ovo maltine e castanha. Então, a forma de trabalhar com os dicionários é dessa forma. E se nós quisermos, né, separadamente, acessar só as chaves, que são os nossos índices, né, os nossos índices com nomes, ou apenas os valores, nós podemos? Sim, nós podemos, né? Como é que nós vamos fazer? Aqui eu coloquei o mesmo exemplo, né? O mesmo exemplo dessa questão aqui, já que nós já trabalhamos com ela, né? Aí, para obter uma lista só com as chaves, então nós podemos obter uma lista apenas com as chaves e apenas com os valores. Aqui, como eu já falei, né, nós temos a mesma lista, então não vou ler de novo. Então, para fazer isso, basta que a gente coloque print o nome do nosso dicionário, doces, ponto case, que é chaves em inglês. Não sei muito a pronúncia, mas é mais ou menos assim. E colocaremos um parêntese aqui. E dessa forma, né, nós vamos ter uma lista apenas com as chaves. E para obtermos uma lista apenas com os valores, uma forma bem parecida, né? Praticamente a mesma coisa, só que nós não queremos mais as chaves. Nós queremos agora os valores. Então, nós vamos botar doces pontos valores. Valores, alguma coisa assim. A pronúncia, né, não é bem comigo. Mas, dessa forma, né, usando também o parêntese depois, vamos obter uma lista apenas com os valores. Então, quais são os valores dessa nossa lista? 1.5, 1.25, 1, 2 e 1.6. Bem simples. Tá aqui, né? E os valores. Só mostrando bem do mesmo jeito aqui, que está aqui, né? Ninho, brigadeiro, beijinho, ovo maltine, castanha. E também os valores. Pronto. Com isso, né, nós finalizamos essa parte de variáveis compostas. Só para relembrar, fazer um resumão, nós temos as tuplas, que são variáveis compostas mais simples, que são imutáveis. E a forma de criar as tuplas é com parêntese. Não dá para adicionar elemento nem remover elemento nas tuplas. E aí, nós vimos também, né, primeiramente, nós vimos as listas. Para criar uma lista, usamos o colchete. As listas são mutáveis. O que é isso, né? Nós podemos adicionar e remover elementos das listas. E aí as listas, os índices das listas são números a partir de 0. E nós vimos também matriz, mas matriz é uma lista. Não sai do conteúdo de listas. Matriz é uma lista de listas, como nós vimos. Então, tudo que a gente viu até matriz estava dentro de lista. E por último, os dicionários, que nós acabamos de ver, né, que também são mutáveis, assim como as listas, podemos adicionar e remover elementos. E a diferença é que os índices têm nome, então os dicionários são as estruturas mais completas, digamos assim. Temos as tuplas mais simples, as listas, que é
com que a gente mais trabalha com as listas, por isso que foi focado muito no conteúdo de lista, né? Tiveram 3 videoaulas, incluindo a de matriz, e por último, dicionário, que a gente acabou de ver. E com isso nós encerramos essa parte do conteúdo.